Olá, pessoal! Eu sou a Aline Castro. É um prazer estar aqui com vocês hoje e o tema da aula é Estratégias Inclusivas para Equipes de Trabalho no Setor Privado. Bom, historicamente, o Brasil é um país diverso. Temos várias etnias, identidades de gênero, orientação sexual, pessoas com deficiência, sem deficiência, entre outros. Esse panorama reflete na sociedade e não há como as empresas ficarem fora deste quadro. Então, para a gente falar de inclusão, primeiro a gente precisa falar de diversidade. Quando falamos sobre diversidade, estamos nos referindo à variedade de características e traços que as pessoas possuem, como o gênero, a raça, a idade, a orientação sexual, a religião, entre outros. Então, ter um ambiente de trabalho com diferentes tipos de profissionais quer dizer que aquela empresa ela é diversa. Mas não adianta só ter um time diverso. A gente precisa que essas pessoas sejam incluídas de fato. Quando falamos em inclusão, estamos falando de medidas que fazem com que as pessoas tenham participação plena da vida em sociedade, tenham um trabalho justo, equitativo, recebam as mesmas oportunidades de crescimento enquanto profissional, enquanto pessoa de direito, assim como trata a Constituição. Então, a inclusão ela garante que todos tenham as mesmas oportunidades e condições de desenvolvimento. Dessa forma, a diversidade e a inclusão precisam caminhar juntas, principalmente quando o assunto é trabalho. E uma ação que destaca as empresas atualmente é contratar as pessoas com diferentes perspectivas e habilidades para enriquecer o seu quadro de profissionais. Inclusive, diversas pesquisas mostram que o jovem que está em busca de trabalho, e principalmente jovens qualificados, preferem empresas que valorizam a diversidade. Então, essa característica é um requisito para essas pessoas qualificadas que estão buscando emprego, porque são contrários aos preconceitos. Então, uma equipe diversa, ela não só atrai mais candidatos, mas ela também retém essas pessoas e dessa forma traz um diferencial de pensamentos e de perspectiva para essa empresa. Além disso, a diversidade, junto com a inclusão, promove um ambiente de trabalho mais saudável e colaborativo, e isso aumenta a satisfação das pessoas. Então, as vantagens da diversidade e inclusão para as empresas são cada vez mais claras, embora ainda existam poucas iniciativas que favoreçam realmente a prática dessa realidade. Então, a gente tem algumas vantagens. Essa empresa, né, diversa e inclusiva, ela tem uma maior vantagem competitiva, porque cabeças diferentes, pessoas que vêm de realidades diferentes, propõem iniciativas diferentes e que abraçam uma maior quantidade de público. O conjunto de experiência, de bases de conhecimento e de personalidades diversas, eles impulsionam esse sucesso individual e geral dos negócios. Ele traz uma experiência mais acolhedora para o cliente e os funcionários eles sentem que a sua presença é mais respeitada e valorizada. Então, assim, há um fortalecimento não só do ambiente interno da empresa, mas de uma perspectiva mesmo de dar o seu melhor para a empresa
uma vez que a diversidade e a inclusão ali são tratados como assunto importante, como uma pauta de encontros, e essas iniciativas realmente derrubam barreiras e engajam melhor a equipe. Bom, temos uma legislação hoje vigente em relação ao setor privado, no qual diz respeito à lei de cotas para pessoas com deficiência. Então, empresas com mais de 100% de 100 funcionários são obrigadas a preencher de 2 a 5% de suas vagas com profissionais com deficiência. Temos também a lei de acessibilidade, que exige com que todos os estabelecimentos, seja ele espaço público ou privado, ambiente físico ou digital, seja acessível. E nós também temos a lei da igualdade salarial, do Vale Transporte, quando o trabalhador com deficiência não tem passo livre, e tem as questões relacionadas à aposentadoria diferenciada. Então, isso tudo aqui é previsto em lei. E em relação ao consumidor com deficiência, quais são os seus direitos? Os direitos do consumidor com deficiência no setor privado são fundamentais para garantir a equidade, a dignidade e a inclusão de todos no mercado mesmo de consumo. Então, diversos países têm legislações e regulamentos específicos para proteger esses direitos, inclusive o Brasil, e algumas diretrizes podem ser observadas aí em diversos contextos. Então, nós temos o direito em relação à acessibilidade. Então, todos os estabelecimentos privados, que é o que a gente está falando aqui, seja lojas, restaurantes, centros de entretenimento, hotéis, serviços de transporte, devem ser acessíveis a pessoas com deficiência. E isso implica também em não ter preços diferenciados. Por exemplo, você vai num hotel, a diária do quarto acessível precisa ser a mesma diária de um quarto não acessível da mesma classe. Os serviços de acessibilidade não podem ser cobrados a mais. Nós temos também o direito à acessibilidade digital. Então, as empresas privadas devem ser projetadas de acordo com essas diretrizes também, né, que garante com que as pessoas com algum tipo de deficiência possa utilizar esses serviços online sem barreiras. Temos a questão do atendimento prioritário, que é lei, e do atendimento adequado. Então, as empresas devem treinar os seus funcionários para atender clientes com deficiência de maneira respeitosa e eficiente. Isso inclui uma comunicação clara e uma assistência adicional quando necessário, com base nas necessidades específicas dessa pessoa com deficiência. Temos também os serviços de atendimento que devem ser acessíveis, como opções de atendimento telefônico e suporte de texto para as pessoas que necessitam. As informações sobre produtos e os serviços devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, seja braille, áudio, texto simples e linguagem de sinais. A publicidade e a comunicação de marketing deve ser inclusiva, considerando as necessidades de pessoas com deficiência. Então, adotar aquele padrão de letra pequena, sem contraste, isso não é uma informação inclusiva. A gente precisa
de ter letras maiores com contraste para atingir um maior público. Temos também o direito à não discriminação. Então, consumidores com deficiência têm o direito de não ser discriminados na hora da oferta de produtos e de serviços. E isso inclui aquilo que eu falei antes. Isso inclui a garantia de que não serão cobrados valores adicionais simplesmente por aquela acomodação ter uma acessibilidade. A empresa também não pode negar acesso a serviços ou produtos com base na deficiência. Isso é uma violação do direito do consumidor. Temos também a questão dos produtos adaptados, então as empresas são incentivadas a oferecer produtos adaptados ou customizáveis para atender às necessidades de diferentes pessoas. Temos também a questão dos direitos de reparo e garantia. Produtos adquiridos por consumidores com deficiência devem vir com as mesmas garantias e opções de reparos do que os oferecidos, a qualquer outro consumidor. E os serviços, o suporte técnico deve ser acessível e capaz de atender às necessidades específicas de qualquer cliente com deficiência. Aqui vão alguns mitos e verdades em relação às pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, muitas empresas dizem, existem poucas pessoas com deficiência em busca de emprego e é por isso que eu não tenho essas pessoas na minha empresa, eu não consigo achar. Isso é um mito. A gente tem uma parcela grande de pessoas com deficiência em diversos graus de escolaridade sem emprego. Então, o que a gente tem ainda é uma perpetuação do capacitismo, ou seja, do preconceito relacionado à pessoa com deficiência, que as pessoas ainda carregam aquela visão de que ter um profissional com deficiência pode acarretar em prejuízo de desenvolvimento, de ele não ser capaz igual aos outros profissionais e não dar conta do recado. Então, é esse a grande barreira que as pessoas com deficiência ainda enfrentam no mercado de trabalho. Não é porque pessoas com deficiência não existem, elas estão aí buscando emprego, mas o que não se tem é essa visão de que ela também é uma pessoa capacitada, mesmo tendo uma deficiência. Temos também o mito de que pessoas com deficiência não têm qualificação para o mercado de trabalho. E embora as pessoas com deficiência tenham mais dificuldade de acesso tanto à escola quanto ao nível superior e, consequentemente, ao mercado de trabalho, essa qualificação tem aumentado com o passar dos anos. E mesmo essas pessoas tendo qualificações, as pessoas com deficiência ainda ganham cerca de 30% a menos do que uma pessoa sem deficiência ocupando o mesmo cargo. Então, mais uma vez, a gente vê que o problema não é a falta de qualificação, mas sim a visão de inferioridade que as pessoas ainda têm perante as pessoas com deficiência. Um outro mito é a contratação de pessoas com deficiência custa mais caro para a empresa. E a gente tem que entender o seguinte, não é a contratação dessas pessoas em si que custa mais a empresa. A questão costuma motivar a resistência dos gestores a essa contratação são os investimentos em acessibilidade que se fazem necessário, porque não adianta você contratar uma pessoa com deficiência na sua empresa se ela não tem acessibilidade. Diante disso, a gente tem que considerar uma diferença entre custo e investimento.
A acessibilidade é lei, como a gente viu, mas nós sabemos que grande parte das empresas privadas ainda não são acessíveis, justamente porque não consideram essa diferença entre custo e investimento. Aquilo que custa pode ser entendido como algo que onera, ou seja, que apenas causa despesa à empresa. Por sua vez, aquilo que pode ser visto como um investimento pressupõe algum retorno. E nós já falamos aqui sobre alguns benefícios que estão atrelados à contratação de pessoas com deficiência, à diversidade, à inclusão. E esses argumentos por si, podem embasar a compreensão de que fazer mudanças e aquisições em nome da acessibilidade é investimento. Se a empresa incluir essa medida, né, na cultura organizacional, os investimentos voltados a esse propósito vão passar a fazer parte da sua estratégia. Com isso, até mesmo as métricas para avaliar os retornos podem ser adequadas para comprovar que os benefícios, esses benefícios, né, capazes de gerar o custo, entre aspas, vale a pena. Então, mais uma vez, a acessibilidade é lei e, mais do que isso, ela é bom para todos e ela traz um recurso financeiro para a empresa, um retorno financeiro para a empresa que investe nesse quesito. Contratar pessoas com deficiência pode impactar na produtividade? Verdade. Como a gente já viu, a contratação de pessoas com deficiência pode mesmo impactar a produtividade tanto dos colegas quanto das empresas, mas não é de forma negativa. Então, essa visão de que pessoas com deficiência são incapazes é uma ideia que a gente precisa mudar. Uma vez que essas pessoas estão em um ambiente acessível e inclusivo, estejam motivados e recebam o mesmo tipo de tratamento dispensado aos demais, esses profissionais vão ter sim uma produtividade elevada, né, de acordo com os outros funcionários. Por esse mesmo tipo de tratamento, a gente fala de feedbacks construtivos e positivos, boas remunerações, plano de carreira, possibilidade de crescimento e tudo que faz parte da política da empresa para atrair e reter talentos. Tem também um mito de que pessoas com deficiência não podem ser cobrados como os demais, né? Tadinha, ela tá ali cumprindo vaga, então eu não vou cobrar ela porque ela tem uma deficiência e isso faz dela incapaz. Isso é um mito. A gente não pode ter esse pensamento atrelado de deficiência com incapacidade. O relacionamento com pessoas com deficiência é difícil. Eu não sei o que fazer. Eu nunca convivi com um cadeirante, com uma pessoa cega, uma pessoa surda. Eu não sei me comunicar com um autista. Então, eu prefiro me afastar. Eu prefiro não relacionar. E a gente tem que lembrar que pessoas com deficiência são, antes de tudo, pessoas. E pessoas como qualquer outra, né? Então, pessoas com deficiência podem ter um temperamento amável, um temperamento difícil, mas isso é como qualquer colega de trabalho, né? Isso não é uma questão exclusiva das pessoas com deficiência. Então, é isso. O relacionamento não é difícil. Se você nunca conviveu com uma pessoa com deficiência e está tendo essa oportunidade no seu ambiente de trabalho, aproveite. Converse com ela como se fosse uma pessoa, um outro colega, né? Reconheça as suas necessidades, as suas diferenças. Também não adianta tratar
como se a deficiência não existisse. Não, a deficiência existe. Então, ela é uma pessoa que também quer fazer amizade, também quer atenção, também vai precisar, às vezes, de um trabalho colaborativo em equipe. E relacionamento com pessoas é sobre escuta ativa, é sobre enxergar aquela pessoa, reconhecer as suas dificuldades, os seus potenciais, para juntos poderem fazer um trabalho aí de excelência. Pessoas com deficiência não podem ser demitidos, isso é um mito. A contratação dessas pessoas deve ser pautada por contratos, né? Como qualquer outro trabalhador. Pode haver, às vezes, a necessidade de um trabalho flexível. Com isso, é fundamental que o RH esteja atento a eventuais particularidades ao conferir o devido cumprimento das regras, seja por parte da empresa ou dos funcionários. Mas as pessoas com deficiência estão sim sujeitas à demissão, tal qual os demais funcionários. A contratação de pessoas com deficiência impacta na employer branding. É verdade. Se você ainda não conhece esse conceito, ele se refere a um conjunto de estratégias que visa melhorar a visão de que os funcionários têm da empresa. Então, é algo que favorece a atração e a retenção de talentos, além de outros benefícios. Então, essa marca empregadora se traduz em como a empresa é vista pelo seu público interno. E essa visão interna pode afetar também a visão do público externo, ou seja, dos consumidores. Então, estratégias específicas, né? Igual a gente tem a empresa verde, a gente também tem a empresa inclusiva, e o consumidor hoje olha isso com bons olhos. Então, isso sim, ele impacta positivamente nessa questão. E, consequentemente, a contratação de pessoas com deficiência cria oportunidades para a empresa. Então, como a gente já disse, a empresa carrega esse status de empresa diversa, de empresa inclusiva. Com isso, os funcionários trabalham mais engajados e isso cria, assim, diversas oportunidades para a empresa. A deficiência é um universo diverso, extenso. Então, a gente tem aí algumas condutas relacionadas à deficiência auditiva, como fale natural, não precisa de gritar com essa pessoa, acene para iniciar uma conversa, ou então encosta nela, óbvio, com delicadeza. Se tem uma dificuldade de entender essa pessoa, não hesite em pedir para ela repetir ou de buscar outras formas de se comunicar. A deficiência física. Nunca movimente a cadeira sem pedir. A cadeira de rodas é uma extensão, assim como a guia do deficiente visual, é uma extensão do corpo dessa pessoa, então não mexa sem pedir permissão. A deficiência intelectual, dê instruções claras e objetivas. Não confunda deficiência intelectual com deficiência mental. A deficiência visual, conduza essa pessoa, se ela quiser, né? E ofereça o seu braço para que ela segure. Explique a direção, descreva o ambiente para essa pessoa. E nós sabemos que o comportamento, desde o RH até a liderança, tem uma grande importância na mudança da cultura organizacional da empresa, uma vez que encoraja a conduta das outras pessoas. Então, muitos dos nossos preconceitos estão registrados no nosso inconsciente e isso se manifesta de maneira praticamente automática.
E é necessário reconhecer que isso vai acontecer, mas que todos precisam ali entender que existe sim uma tendência, né, do ser humano em ser preconceituoso ao diferente. Mas uma vez que a gente reconhece isso, a gente consegue trabalhar na melhoria dessas questões. E é com a convivência que a gente aprende, não tem que ter vergonha de perguntar, de usar determinados termos ou não. Então, é na conversa, é na escuta que a gente consegue avançar. E nós precisamos de ter consciência, compromisso, coragem, inteligência cultural, curiosidade e, sobretudo, colaboração. É urgente e necessário que haja preparação de todo o time de uma empresa para reter, para desenvolver e para incluir todos os talentos. E quando isso acontece, a gente tem aí uma entrega diversas de produtos e serviços que são inovadores, temos uma melhoria no ambiente de trabalho e, consequentemente, um melhor resultado financeiro para a empresa. Então, é uma estratégia onde todos saem ganhando. Tanto a pessoa que está convivendo com a diversidade, quanto a pessoa que está sendo incluída. E é isso. As práticas inclusivas geram um rendimento de até 20% na lucratividade da empresa, há um aumento de cerca de 17% no engajamento dos funcionários, temos uma diminuição de até 50% nos conflitos existentes entre os funcionários e as empresas com diversidade no quadro de colaboradores têm 35% mais chances de conseguir um rendimento acima da média do seu setor. Como que a gente vai agir? A gente pode começar estabelecendo um percentual de grupos minorizados em posições de liderança, treinamentos e conversas frequentes de toda a equipe, eliminar as diferenças salariais com base simplesmente na diferença entre pessoas, seja entre homem e mulher, pessoa com deficiência, sem deficiência, entre negros e brancos. Estabeleça na sua empresa um canal de denúncias de discriminação e assédio. Isso é muito importante e às vezes a gente tem em mente que isso nunca vai acontecer na nossa empresa, mas acontece e a gente precisa de ter formas de denunciar esses casos e invista nas medidas de retorno sobre diversidade, equidade e inclusão, que você vai ver que isso não é um gasto, é um investimento para a sua empresa. Eu queria deixar essa mensagem para finalizar a nossa aula. Diversidade e inclusão não são questões filantrópicas, mas sim de sustentabilidade de negócios. Foi um prazer estar com vocês, pessoal. Tchau, tchau, até mais.